Quanto você vale? Já parou para pensar sobre isso? Sou Marlene Leite Mendonça, sou psicóloga clínica e gostaria de te ajudar a pensar no valor que você dá para você mesma, para você mesmo. E para isso farei uso da fábula do anel, de um autor desconhecido que nos diz o seguinte. Em um pequeno vilarejo vivia um velho professor que de tão sábio era sempre procurado pelas pessoas da região. Uma manhã, um rapaz que fora seu aluno vai até a casa desse sábio homem para conversar, desabafar, se aconselhar. E chegou dizendo: professor, eu venho aqui porque eu me sinto tão insignificante que não tenho forças para nada. Me falam que eu não sirvo para nada, que eu não faço nada direito, que eu sou lerdo, que eu sou idiota, enfim. Como eu posso melhorar? O que eu posso fazer para que me valorizem mais? O professor, sem olhar para ele, disse: sinto muito, meu jovem, mas não posso te ajudar agora. Eu devo primeiro resolver o meu próprio problema. Depois, talvez. E fazendo uma breve pausa, acrescentou: se você me ajudasse, talvez eu pudesse resolver este meu problema com mais rapidez e depois talvez eu possa te ajudar. Sim, claro, mestre, gaguejou o jovem, que se sentiu mais uma vez desvalorizado, mas ele não hesitou em ajudar o professor. Foi então que o professor tirou o anel do dedo e entregou ao jovem, dizendo: eu quero que você vá ao mercado. Eu preciso vender esse anel porque eu tenho que pagar umas dívidas. Preciso que você cobre pelo anel o máximo possível e não aceite menos do que uma moeda de ouro. Vá e volte com a moeda de ouro o mais rápido possível. O jovem pegou o anel e partiu. Mal chegou no mercado, ele começou a oferecer o anel a todos os mercadores que ele encontrava. Eles olhavam com certo interesse, até que o jovem dizia quanto estava cobrando pelo anel. Quando o jovem cobrava uma moeda de ouro, alguns riam, outros saíam sem nem mesmo olhar para ele. Somente um velhinho foi tão amável a ponto de explicar para ele que uma moeda de ouro era muito valiosa para comprar um anel. Outras pessoas, tentando ajudar, chegaram a oferecer uma moeda de prata, outro ofereceu uma xícara de bronze. Porém, o jovem seguia a instrução do professor de não aceitar menos que uma moeda de ouro. E por isso ele recusou todas as ofertas que ele recebeu. Depois de oferecer a joia a todos os que passavam ali pelo mercado, ele se sentiu abatido, fracassado e retornou à casa do professor. No fundo, ele desejou profundamente ter uma moeda de ouro para ele mesmo poder comprar o anel. Assim ele se livraria da preocupação e poderia receber a ajuda e os conselhos do professor que ele tanto precisava. Ao chegar na casa do mestre, ele disse: professor, sinto muito, mas é impossível conseguir o que me pediu. Talvez eu pudesse conseguir 2 ou 3 moedas de prata, mas eu acho que eu não posso enganar ninguém sobre o valor desse anel. Importante o que você me disse, meu jovem, comentou o mestre sorridente. É lógico, nós precisamos saber primeiro o valor do anel. Então faça o seguinte: retorne novamente à cidade, mas dessa vez vá ao joalheiro. Bom, quem melhor do que um joalheiro para saber o valor exato do anel? Diga que você quer vendê-lo, pergunte quanto ele te daria pelo anel, mas só pergunte. Não importa quanto ele te ofereça, não venda. Volte aqui com o meu anel. O jovem foi ao joalheiro, deu o anel ao joalheiro. O joalheiro examinou com a lupa, com muito cuidado, pesou o anel e lhe disse: diga para o seu professor que se ele quiser vender agora, eu não posso pagar mais do que 58 moedas de ouro pelo anel.
O jovem, surpreso, exclamou: 58 moedas de ouro? Sim, replicou o joalheiro. Com o tempo eu até poderia oferecer 70 moedas de ouro, mas se a venda é urgente, eu não posso pagar agora. O jovem, emocionado, correu novamente de volta à casa do professor e contou tudo o que tinha acontecido. E o professor disse: sente-se. E em seguida, olhando para o jovem, falou para ele: meu jovem, você é como esse anel. Você é uma joia valiosa e única, e que só pode ser avaliada por um expert. Acha mesmo que qualquer um pode descobrir o seu verdadeiro valor? E dizendo isso, voltou a colocar o anel no dedo e disse: todos nós somos como estas joias, valiosas e únicas, mas andamos pelos mercados da vida esperando que pessoas inexperientes nos valorizem. Bonita história, não é mesmo? Já deixa seu like, se inscreva no canal se você ainda não o fez e não esqueça de compartilhar com seus contatos. Mas vamos lá. O que nós podemos aprender com essa história, pensar com ela? O primeiro ponto que me chama a atenção é a fala do professor para o jovem. Ou, aliás, a fala do jovem para o professor. Eu venho aqui porque eu me sinto insignificante, porque eu falo que eu não sirvo para nada, que eu não faço nada direito, que eu sou lerdo, que eu sou um idiota e por aí vai. Como é que eu posso melhorar? O que eu posso fazer para que me valorizem mais? Fica evidente que esse jovem tinha baixa autoestima, não é mesmo? A baixa autoestima está muito ligada à dificuldade de autoaceitação e à falta de autoconhecimento. A pessoa não reconhece e não valoriza suas potencialidades. Ela não se sente capaz de encarar um desafio porque ela tem certeza que não vai dar conta. Ela tem certeza que vai fracassar. E com isso ela perde oportunidades valiosas. Pessoas com baixa autoestima carregam consigo um enorme medo de rejeição e está sempre se comparando aos outros de forma negativa. Agora, como é que a pessoa adquire isso? Geralmente é fruto de uma criança que foi pouco investida narcisicamente. Ou em outras palavras, nós poderíamos dizer, uma criança que não foi desejada, não foi valorizada, não foi incentivada, ela tem maior probabilidade de crescer com uma baixa autoestima. Não é regra, mas pode acontecer. Mas voltando à nossa história, percebemos que o jovem se sente insignificante e desanimado. Ele tem a consciência de como ele está e ele procura ajuda. E procura alguém que poderia ajudá-lo, que ele sabe que poderia ajudá-lo. Isso é muito positivo. Tem movimento nessa pessoa. Ele tem o desejo de sair da situação. E é exatamente aí que está a chave da mudança. Porém, existe um problema. Ele está buscando ajuda para que os outros o valorizem mais. Não é por ele, é pelos outros. Veja a pergunta: o que eu posso fazer para que os outros me valorizem? Eu costumo dizer, se eu não me valorizo, como eu posso querer que o outro me valorize? Segundo ponto que me chama a atenção é a pedagogia do professor. Parece ficar evidente que ele conhecia o rapaz. Bom, afinal tinha sido seu aluno, não é mesmo? E por conhecê-lo sabia do que era capaz. A sua resposta aparentemente indiferente fala da importância de saber dizer não. Muita gente sofre horrores exatamente porque não sabe dizer não. Em outras palavras, o professor disse: agora eu não posso, eu tenho um problema a resolver. Porém, se você me ajudar, eu termino mais rápido e depois eu posso te ajudar. Ele está ensinando para o aluno a importância de se ajudar antes de ajudar os outros. Isso não se trata de forma alguma de ser uma pessoa egoísta, mas de validar-se como pessoa. E outra coisa, o professor não pega para ele o problema com a responsabilidade de dar a solução, mas ele devolve ao jovem e envolve o jovem no caminho que ele, somente ele, poderia fazer.
Muito sábio esse professor, não acha? A pedagogia dele é fantástica. Terceiro ponto que me chama a atenção é o empenho que o jovem faz para vender o anel. As respostas que ele ouvia eram muito semelhantes às falas que ele ouvia ao longo da vida. Fala de desvalorização. Mesmo assim, ele continua oferecendo o anel aos mercadores, na tentativa de agradar o professor. Ele chegou a desejar ter o valor para comprar o anel. E aí eu fico me perguntando, ora, se ele tinha tanto empenho para ajudar os outros, por que ele não fazia o mesmo por ele mesmo? Talvez por acreditar que a solução do seu problema estivesse nas mãos dos outros e não na dele. É uma possibilidade. Quarto ponto que me chama a atenção é novamente a fala do professor. Quando ele diz, devemos saber primeiro o valor do anel. Retorne novamente à cidade, vá ao joalheiro. Porque quem melhor do que um joalheiro para saber o valor exato do anel? Diga que você quer vendê-lo, pergunte quanto ele te dá, mas só pergunte. Não importa quanto ele te ofereça, não venda. Você já parou para pensar que muita gente se vende por migalhas financeiras ou migalhas de afeto? Se pararmos um pouquinho e olharmos com atenção a estrada que já percorremos na vida, nós vamos nos surpreender com as vezes que nós já fizemos isso. Mendigamos afeto e colocamos o nosso valor lá embaixo. Pense nisso. Se pergunte, qual valor você dá a você mesma, você mesmo? Muitas outras chaves de leitura podem ser tiradas dessa história, mas eu vou parar por aqui para que não fique um vídeo tão longo, né? Espero ter te ajudado com as reflexões desse vídeo e, se desejar, posso continuar te ajudando na psicoterapia, caso você sinta necessidade. Estou deixando a indicação de 2 outros vídeos nessa mesma linha para que você continue refletindo. Um grande beijo e eu te espero com muito carinho no próximo vídeo. Até lá!